Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Espero que tudo esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre como podemos medir a fé. Amém? A fé, ela pode ser medida. A fé é mensurável. Então nós podemos ver isso estudando a palavra de Deus e vendo vários exemplos na Bíblia que caracterizam uma fé grande, uma fé pequena, o desaparecimento da fé. Então, a Bíblia, ela traz essas instruções. E através dessas instruções, pelo conhecimento da palavra de Deus, nós podemos medir a nossa fé e a fé de outra pessoa. Pelas palavras, primeiramente, também pelas ações e reações das pessoas, nós podemos ver se essa pessoa tem uma fé grande, uma fé pequena, ou não tem fé nenhuma para aquele momento específico, amém? E o importante é você aprender a medir a sua fé. Claro que também podemos medir a fé dos outros, mas isso não vai nos ajudar muito. O que vai nos ajudar na nossa vida de fé é nós estarmos medindo a nossa fé, aplicando o nosso coração e vendo se nós estamos com uma fé pequena, uma fé grande, ou se para aquela situação específica nós não estamos com fé alguma. E isso é importante porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Eu já gravei um vídeo aqui nessa série Fundamentos da Fé, falando sobre a fé que vem pelo ouvir, né? Então, é importante que quando você observe na sua vida que o seu nível de fé está baixo, você precisa dar atenção e ouvidos à palavra de Deus. Amém? Então, aqui nós podemos observar 4 textos. Mateus, capítulo 6, versículo 30, Mateus 14, 31, Mateus, capítulo 8, dos versículos 8 a 10, Mateus 15, 28. Vou parar um pouquinho para que você possa abrir a sua Bíblia e ler esses textos. Que bom. Leu? Então, agora nós vamos dar continuidade. Em Mateus, capítulo 6, versículo 30, Jesus diz assim: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, Jesus identificou, quando ele estava ali no Sermão do Monte, falando a respeito dos cuidados da vida, que aqueles homens estavam preocupados. E a preocupação mostra que a nossa fé é pequena naquela área específica que nós estamos nos preocupando. Mateus, capítulo 14, versículo 31, o texto diz assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, nós podemos observar que a dúvida ela se torna um impedimento à fé. Aqui é quando Pedro anda sobre as águas e vence a lei da gravidade, né? Como vocês sabem, a lei da gravidade, ela diz que todo o corpo ele é atraído para o centro da Terra, ou seja, é impossível, naturalmente falando, andar por sobre as águas. Quando a pessoa tenta fazer isso, ela afunda. Porém, Jesus vinha por sobre as águas e todos os discípulos, quando viram, ficaram com medo. Alguns disseram que era um fantasma e Jesus disse: Não tenham medo, sou eu. E Pedro disse: Se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: Vem. Então, em cima dessa palavra vem, que era uma palavra rema específica para Pedro naquele momento, ele começou a andar por sobre as águas, vencer a lei da gravidade. Porém, diz o texto que ele começou a observar as ondas, né, a força do vento, e ele duvidou. E quando ele duvidou, ele começou a afundar, né? E ele pede socorro a Jesus. Jesus estende a mão, socorre ele e diz assim: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, quando nós estamos duvidando em alguma área da nossa vida acerca de uma palavra que Deus falou ao nosso coração, está demonstrando ali que a nossa fé ela está pequena. Amém? Em Mateus, capítulo 8, versículos do 8 a 10, fala sobre o centurião. Diz assim: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha, é um tipo de fé que nós precisamos
prestar atenção. A fé que o centurião demonstrou ao ter um encontro com Jesus, né? Ele tinha um criado que estava doente, era um centurião que fazia bem ao povo de Israel, e Jesus, sabendo das benfeitorias que esse centurião tinha feito para com o povo de Deus, ele diz que vai à casa dele. Porém, ele sendo gentil, sabia que Jesus não podia entrar na sua casa porque era judeu. Então ele diz assim: Senhor, não sou digno de que tu entres na minha casa, mas manda somente uma palavra e o meu rapaz, o meu criado, ficará curado. E é interessante, quando ele diz assim, manda somente uma palavra, rapaz, Jesus se admira. Ele diz, olha, nem mesmo em Jerusalém, nem mesmo no meio do povo judeu, eu encontrei uma fé como essa. E ele diz, é uma fé admirável, ou uma grande fé. A fé que precisa somente de uma palavra. Amém? Então é importante nós aprendermos a medir como está a nossa fé. Ainda em Mateus capítulo 15, versículo 28, diz assim, então lhes disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, né? Pela resposta a o que aquela mulher falou para Jesus, ele identificou que a fé daquela mulher, ela era uma fé grande. E porque a fé daquela mulher era grande, Jesus disse assim, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, ou seja, sua filha ficou curada, porque aquela mulher creu, ela não desistiu nos impedimentos que existiam, mas ela permaneceu firme, permaneceu humilde. A fé, ela sempre é antecedida pela humildade, amém? Em Provérbios fala que a humildade precede a honra. Então é muito importante nós aprendermos, se quisermos ter uma fé grande, aprendermos a sermos humildes. E humildade não está ligada à pobreza. Humildade é a habilidade de nós termos um coração aberto para aprender. Então, nós podemos observar que todos recebem a mesma medida da fé ao nascer de novo. Eu tenho um vídeo aqui nessa categoria de fundamentos da fé que fala sobre a medida da fé que nós recebemos quando nascemos de novo. Amém? Essa passagem está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3, foi escrita para os cristãos de Roma, e o apóstolo Paulo, ele diz assim, cada um dentre vós, saiba conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa medida da fé é a mesma para todos os crentes na hora em que nasce de novo, pois Deus não dá fé grande para alguns e fé pequena para outros, pois ele não faz acepção de pessoas. E um erro muito comum que as pessoas cometem é orar pedindo fé. Amém? Então, não é bíblico pedir para que Deus aumente a nossa fé. Nós podemos observar lá em Lucas, capítulo 17, versículos 5 e 6, Jesus repreendendo os apóstolos. O texto diz assim, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé? Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te daqui e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O grão de mostarda é a menor semente das hortaliças, porém, quando ela é plantada, se torna uma das maiores, vamos dizer assim, árvores que pode-se dizer. Então, a fé, ela não vem pelo pedir, a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. Os discípulos, em sua ignorância, pediram para que Jesus aumentasse a fé deles. Mas isso não quer dizer que seja correto pedir. Encontramos outros erros cometidos pelos discípulos ao lermos o Novo Testamento. Nem por isso devemos repeti-los pensando que estavam certos, porque foram registrados na Bíblia. É verdade que naquele momento eles pediram, mas isso também não quer dizer que Jesus atendeu. Se você ler o restante da história até o verso 10, perceberá que Jesus explicou que eles deveriam perdoar, porque esta era a obrigação deles como os discípulos de Cristo. Deveriam fazer aquilo que ele havia mandado. E, usando uma parábola, Jesus demonstra que o perdão que deveria ser liberado para o ofensor
era uma obrigação deles como servo. No entanto, Jesus também acrescentou que se eles tivessem fé, deveriam falar aquilo que creem e isto aconteceria. Ele usou uma amoreira como exemplo, mas o contexto falava sobre a mágoa e a falta de perdão. Desta forma, inferimos que o grão de mostarda pode até ser pequeno, mas ele parece até se tornar uma grande árvore, e assim deve ser a nossa fé. Amém? Então é importante que você entenda isso. A fé, ela pode ser medida. A fé, ela não vem pelo pedir, mas sim pelo ouvir a palavra de Deus. E nós temos grande responsabilidade para fazer com que a nossa fé cresça. Amém? Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre como é que nós fazemos para que a nossa fé possa crescer. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.